Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós leremos Lucas capítulo 6, versículos 1 a 5, que diz assim: Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. E então lhes disse: O Filho do Homem é Senhor do sábado. Um dos grandes conflitos que Jesus tinha com os fariseus e que é mostrado nos evangelhos é o conflito que eles tinham a respeito da maneira de guardar o sábado. Jesus queria mostrar para os fariseus que não é como se eles só tivessem adicionado várias leis extras a como guardar o sábado, o que era o caso. Existia, por exemplo, capítulos inteiros, um capítulo todo do Mishnah, só para falar de como se guardar o sábado e coisas do tipo, e leis muito restritivas. O ponto de Jesus não é esse, não é só esse, na verdade. Mas o ponto principal que Jesus queria chamar a atenção dos fariseus e dos mestres da lei é que eles perderam a própria razão de ser do sábado. Ele queria mostrar que, por exemplo, atos de misericórdia, eles não são só permitidos, como obrigatórios no sábado, né? Porque a necessidade humana é mais profunda e a misericórdia ela se sobrepuja a uma lei estéril, digamos assim, né? É interessante pensar que, por exemplo, isso que Jesus faz com os seus discípulos de pegar as espigas e tudo mais, isso era uma lei que que era permitida, que a lei permitia de ser realizada, né, de pessoas pegarem espigas e tudo mais, mas era permitido aos pobres, né? Isso aparece em Deuteronômio 23, né, como algo que era permitido apenas aos pobres. Isso já nos mostra um pouco sobre a condição de Jesus. Mas é interessante que, e por ser algo permitido, os fariseus eles não discutem a respeito disso. Eles discutem a respeito de isso ser feito no sábado. E aí, Jesus ele fala de uma história de Davi, que diz assim: Vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome, ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e deu também aos seus companheiros, né? Ou seja, Jesus fala que Davi pegou pães da presença, que eram pães sagrados, que eram pães que só os sacerdotes deviam manejar, e comeu porque a necessidade assim o fazia. Não era algo errado, uma vez que uma pessoa humana, pelo qual a lei foi escrita para o bem do homem, uma pessoa humana estava com necessidade. E por isso que Davi come os pães, né, que os pães da presença, que era permitido somente aos sacerdotes, né? E por fim ele conclui: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que ele quer dizer aqui, né? Filho do Homem é uma referência a ele mesmo, ele falando de si. Ele falando assim: se Davi, que por necessidade, pelo bem, por misericórdia daqueles que estavam com ele, fez isso com os pães sagrados, tocou e comeu os pães da presença e não pecou, quanto mais, né, a descendência de Davi, que é Jesus, o Messias, que é muito mais valioso, que é muito mais importante que Davi. Essa é a ideia. Jesus queria mostrar para os fariseus que a lei de Deus, em essência, ela é boa, feita para o próprio homem, né? E que por isso não é errado você saciar sua fome no sábado, né? Porque, como eu disse, a necessidade humana, quando ela não é pecaminosa, quando ela envolve misericórdia, ela se sobrepuja a uma lei estéril, que era a forma como os fariseus interpretavam, né? Um livro judaico da época dizia que se você preparasse algo maior que um figo,
no dia de sábado, para comer, você já estaria pecando. Quando Jesus vem mostrar que, na verdade, a essência da lei é a misericórdia, né? Que a lei foi feita para o homem. Deus abençoe e até o próximo devocional.